Fala aí, galera do canal Dalcinismo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho de Vasco, falar um pouquinho das projeções, das contratações, então bora pro vídeo. Bom, galera, esse vídeo vai ser dividido basicamente em três partes e um bônus. A primeira parte a gente vai analisar quem está vindo até o momento, confirmado e só falta assinar. E quem tá saindo também, que é bastante importante pra gente ter uma noção. Depois a gente vai falar do elenco no geral, então a gente vai falar de todos os setores do campo, analisando o que precisa melhorar, o que tá bom e o que tá ideal. E por último, a gente vai falar das projeções, o que eu acho que o Vasco vai fazer esse ano, onde ele vai chegar, onde ele vai deixar de chegar e tudo mais. E o bônus, eu acabei de chegar, né? Tem um tempinho aí que eu cheguei do Nicolau Alayon, fui lá, assisti o terceiro jogo dos meninos na Copinha, né? Fui os três, debaixo de muito sol, debaixo de muita chuva e sob muito estresse. Então a gente vai comentar um pouquinho isso aí, porque reflete também no nosso elenco, querendo ou não. A galera ali tem uma fake news que o pessoal tá passando aí, que eu também vou querer desmentir no final, mas aguenta por hora. Então vamos começar então, primeira parte, vamos falar aí de quem chega e quem sai. Então, começando aqui, galera, a primeira pessoa que sai, para alegria de todo mundo, tá todo mundo muito feliz com isso, principalmente eu, quem acompanha lá no Resenha, segue lá também a galera do Resenha, Reacts lá, galera da Resenha Boa, sabe que eu reclamei dele o ano inteiro, que foi o Léo Pelé. É isso, galera, Léo Duen só fora do Vasco, ok? Tá feliz, amor? Feliz, muito Então, a feliz. mulher também tá feliz. Tá todo mundo feliz com o Léo Pelé fora do Vasco. Vai reforçar o CAP, ou ser só ser contratado pelo CAP aí na Série B. Eu acho que ele tinha que sair mesmo, já não tinha clima pro Léo Pelé no Vasco. Tava ficando complicado, ele errava demais. E eu acho que tinha alguns setores da torcida que tava passando um pano aí para ele, sim. Acho que ele tava fazendo atuações muito abaixo. Lembrando, galera, que é o seguinte: o fato do Léo Pelé ser um ser humano muito legal não quer dizer que ele é um jogador muito legal, tá? Vamos saber dividir as coisas, tá? Então, assim, acho que ninguém aqui tá procurando namorado, ninguém tá afim de casar, entendeu? O Léo Pelé já é casado, a gente também já tá todo mundo comprometido, então a gente quer zagueiro. E o Léo Pelé, como zagueiro, era um desastre. Outra pessoa também que tá saindo aí é o Galdames, um jogador que veio com uma expectativa até legal da época da 77. Graças a Deus também ele tá saindo, foi um jogador que não rendeu. Fez algumas partidas aqui e acolá boas, mas no geral não foi tudo isso. O Paiva no final tentou reintegrar ele ao elenco, deu ali umas oportunidades para ele, mas no geral o Galdames não foi bem, não foi bem mesmo. Orediano era um jogador que gerou uma expectativa muito grande na vinda dele, na época que ele veio para o Vasco, ele gerou uma expectativa de ser esse jogador ali que ia dominar o meio-campo. Antes de Coutinho, Paê, essa galera, ele ia ser esse cara ali do meio, da ponta. Não aconteceu, ele foi para a MLS, se encontrou lá, tá super bem. É um país legal de se morar, joga menos. E o Cincinnati também gostou bastante dele, então acho que assim, foi bom para todas as partes. O Vasco ganhou, o Cincinnati ganhou, e principalmente o Herediano que não queria voltar para o Rio. Isso também é uma coisa muito importante. O jogador, ele não quer ficar no clube, atrapalha ele em todos os sentidos. Então foi legal também que ele foi para lá. Temos o Rojas, que o Rojas vai ficar aí sem clube por enquanto, ainda não decidiu para onde vai. Foi um zagueiro assim, bem abaixo mesmo, não vai fazer diferença, né? Não se encontrou no Vasco, então ainda bem. O Rossi, né, que era um cara ali que estava fazendo um jogo duro danado também para sair do Vasco. Se eu não me engano, ele vai para o Paysandu, então vai jogar a Série B. É um cara que, tipo assim, eu sou muito grato por ele, por algumas coisas que ele fez antes, principalmente aquele jogo contra o Fluminense lá ano passado, ano retrasado no caso, né? Mas também não tinha clima, o Vasco precisa subir, precisa, né, melhorar o seu nível e o Rossi não faz parte dos planos, então... O Cauã Barros, que é um menino da base, eu vejo um certo potencial no Cauã Barros, acho que estão fazendo certo com ele, de emprestando ele para a Série B. Ele já tinha jogado pelo Amazonas, não foi tudo isso, agora vai para o América, que é um time de mais estrutura, né, que é um time que briga ali para subir, então toda a sorte aí do mundo para o Cauã Barros. Outro que também vai para o América, fechando a lista por enquanto de quem vai sair, é o Figueiredo, né? O Figueiredo já também está confirmado no América. Foi um jogador que eu tive muita expectativa dele na base, parecia que ele ia jogar bem. O time que ele estava inserido na base na época não era muito legal. Eu acompanho bastante o Vasco base, principalmente na Copinha, por estar aqui em São Paulo.
E ele não foi tudo isso, mas também a gente entendia porque o time não era legal na base. E aí ele no profissional não foi, só não foi. No Curitiba também, assim, a galera do Curitiba pode confirmar aí que ele, assim, detestável. E agora ele vai pro América tentar reencontrar o futebol dele. Torço muito por ele, parece ser um menino bem legal e tal. Teve aqueles 2 golaços que ele fez na Série B, acho que um contra o Náutico, se eu não me engano, e outro contra o Bahia, né? Então, acho que assim, ele pode chegar, mas até agora ele não chegou. Então, toda sorte aí pro Figueiredo e que tenha muita sorte no América. Outro jogador também que está quase lá, né? Só falta assinar. O pessoal do Paraná tá fazendo a boa muito seriamente pro Vasco, que é o Curitiba, né? Então, os dois rivais aí, cada um pegou um zagueiro. Agora o Maicon. O Maicon é um zagueiro assim, coitado, ele é muito limitado, mas é um cara muito raçudo, né? Eu acho que era isso também que faltava um pouco no Léo, essa vontade e tal, não sei o quê. Escolheu até mais técnico do que o Maicon, mas faltava isso que o Maicon tinha. Mas a qualidade técnica dele deixava muito a desejar. Acho que no Curitiba vai dar certo para ele. Acho que ele pode ajudar lá, mas no Vasco realmente já tinha se findado ali. Bom, agora vamos para quem vem, né? Até o presente momento, confirmado que já está assinado, nós temos o Daniel Fusato, que é um goleiro de dupla cidadania, ele é brasileiro, né? Ele é ítalo-brasileiro, né? Assim como o Piton, por exemplo. É um cara que surgiu na base do Palmeiras, teve até uma certa relevância na época. Depois ele começou a rodar lá fora, rodou muito por Espanha e Itália, né? Nunca se firmou em nenhum lugar, mas assim, a gente tem que ver, né? Ele foi um cara que pode ser muito parecido com o Léo Jardim, por exemplo, que era um goleiro assim que até o presente momento ninguém tinha conhecido muito, e quando chegou no Vasco naquele momento, o cara deslanchou aí, foi o nosso melhor jogador da temporada, na minha opinião. Acho que o Léo Jardim garantiu muita e muita coisa, e foi o cara que jogou o ano inteiro, né? É bom lembrar que o Léo Jardim foi o único jogador a atuar em todas as partidas, então foi um cara assim realmente muito legal. Acho que o Fusato tem potencial para isso. Ele vai ser reserva, tem 27 anos, que para um goleiro é novo. Então, né, toda a sorte dele aí pro Vasco. Chegou também, a negociação dele foi bastante boa. O Vasco vai ficar com a maior parte dos direitos federativos dele. Então tá tudo certo. Outro também que chega aí no gigante, né, é o zagueiro Lucas Oliveira. Ele tem 28 anos de idade. Ele vem de uma atuação no Japão, né, no Kyoto, mas ele era do Cruzeiro, né? É um jogador assim que não conseguiu se consolidar, né? Até hoje ele não conseguiu se consolidar. Eu acredito que ele vem ali para fazer parte da reserva, então para compor o elenco. Mas assim, é um cara que não dá pra gente dizer muita coisa, a gente vai ter que esperar pra ver ele mesmo, principalmente com o Carille, que é um cara que tem um DNA mais defensivo, talvez consiga aí resgatar o bom futebol dele, né? Então vamos ver aí como é que vai ser o Lucas. Não tá tão velho, 28 anos. Ele chega para compor o Vasco aí por 2 temporadas, então é até o final de 2026. Então muita sorte aí pro Lucas. Além dele, acho que assim, a grande contratação da janela até o momento é o Tietê, vindo do Botafogo aí, né, multicampeão, né, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi o grande ano da história do Botafogo, e o Tietê fez parte. O Tietê que é um cara assim, multicampeão, né? Já ganhou títulos aí, Palmeiras e tal. Se eu não me engano, ele estava no Paulistão do São Paulo quando o São Paulo sai da fila. É um cara que tem um histórico pequeno de lesões, então sempre tá jogando e tal. E vem ali para ser um meia mais central, aquele cara que faz mais a 8. Quando a gente for olhar o elenco, a gente vai ver quem tá ali mais ou menos na posição dele. Lembrando que as informações aqui a gente está tirando do Lance e do Transfer Market, então não tá saindo nada do além. E tem alguns números do Tietê. Por exemplo, pelo Botafogo, ele atuou em 150 jogos durante toda a sua passagem. É bastante. Na última temporada, ele fez 55 jogos, sendo desses, ele entrou como titular em 31. E ao todo, na passagem dele do Botafogo, ele fez 5 gols e 7 assistências. Realmente, os números dele assim, não são astronômicos, mas talvez a proposta do Tietê não seja essa. O impacto do Tietê no jogo seja mais ali trabalhar a bola, ser aquele cara cadenciador. Que é mais ou menos o que o Vasco tem hoje, teria com o do Maximiliano Domingues, né? Que é um cara ali também que veio com essa proposta. Então o Tietê também chega para agregar nisso. É um cara que veio de graça, entre aspas, né? Só o salário dele, o Vasco vai arcar. Não tinha custos de negociação. Então acho que foi uma jogada boa. Acho que não dá para ele ser esse grande jogador da janela, precisaria de alguém. Mas até o presente momento foi uma jogada legal, foi uma jogada acertada. Então, galera, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é a análise do elenco do Vasco, ponto a ponto, né? Qual vai ser aí, quais são as grandes deficiências em quais setores do campo. De acordo aqui com o Transfer Market, hoje o elenco do Vasco está composto pelo seguinte: goleiros,
nós temos o Léo Jardim, o Daniel Fusato, sendo reserva, e o terceiro goleiro seria o Pablo. Eu também queria ressaltar o menino que está na base, o Felipe Gabriel, né, que já tem uma certa idade ali, foi o grande destaque do Vasco, para mim o melhor jogador na Copinha foi ele, então talvez ele também possa vir a ser integrado nesse elenco. Se não agora, futuramente. Acho que de goleiro assim, é a posição que o Vasco tá, a única posição que é ideal, né? O Vasco tem um goleiraço de titular. Acho que o Fusato para segurar aí a reserva tá ótimo. E o menino é um menino, o terceiro goleiro raramente vai jogar, então tá tudo bem. Então seguindo aí a gente vai para a zaga, que é o setor do Vasco, que era o que estava mais complicado, né? Era o setor que estava difícil. E aí então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. No atual momento, confirmado no Vasco, a gente tem o João Vitor, o Lucas Oliveira, que já foi contratado, e o Capasso, que retorna de empréstimo, certo? Então vamos agora para a zaga, rapaziada. Na zaga, confirmado até o presente momento, nós temos o João Vitor, o Lucas Oliveira e o Capasso retornando de empréstimo, né? Ele não conseguiu acertar lá com o clube paraguaio, então provavelmente vai voltar para o Vasco, a gente não sabe se ele fica, mas vamos considerar ele. Ainda falta assinar aí o Maurício Lemos, vindo do Galo, e o Lucas Freitas, vindo do Juventude, que também ainda não assinou. Zagueiro novo, 23 anos, né? Começou no Palmeiras, era destaque, mas assim, não conseguiu se consolidar. O sistema de zaga, o miolo de zaga do Vasco, é aonde preocupa mais. Porque nós temos o João Vitor, que é um jogador que eu acho que rendeu bem ano passado, eu gosto bastante do JV, já gostava dele desde a época do Corinthians. Eu acho que, assim, do nosso sistema de zagueiros é o melhor. Erra, como todos erram, mas falta alguém ali para compor junto com ele. Quando tinha a história do Balbuena antes de Melar, eu tinha gostado bastante, porque o Balbuena já tinha, né, passado ali perto com ele. Então são dois jogadores ali que tinham um certo entrosamento, que podiam já fazer, né, essa jogada do zagueiro mais novo, com o xerifão mais velho. Não deu certo, infelizmente, né? Talvez o Balbuena venha no meio do ano aí por pré-contrato, a gente ainda não sabe. Mas atualmente esse ainda é o setor que preocupa, porque o Maurício Lemos, eu não sei se ele vai conseguir ser o titular, e se ele for o titular, se ele vai ser esse grande titular. Porque os dois Lucas, tanto o Oliveira quanto o Freitas, eles vêm para ser reserva provavelmente. O Maurício Lemos, a gente via muito comentário dos torcedores do Galo, principalmente quando a gente fazia os reacts do Galo, sobre como ele não rendia. Ele só não era mais criticado porque tinha o Gemerson jogando do lado dele, que também prejudicava. Então, assim, não sei se ele vai ser esse cara. Espero que ele seja, espero que ele reencontre o futebol dele. Ele estava sendo cogitado em outros clubes também. Mas, assim, acho que precisava de um pouco mais nesse sistema que é o tão carente. Assim, é o core do Vasco hoje. Do que tá errado era o sistema de zaga. Partindo para as laterais, a gente vai começar com a lateral esquerda, que a gente tem aí Lucas Piton e Leandrinho. Eu acho que tanto titular quanto reserva tá bom. Acho que não é o ideal, nenhum dos dois são gênios, mas tá muito bom. O Piton foi um jogador ofensivamente praticamente perfeito na última temporada. Defensivamente ele peca um pouco. Leandrinho também é um moleque que tá vindo agora, subindo da base, teve aquele jogaço contra o São Paulo. Então para mim tá para lá de ok. Na direita nós temos o Vitor Luiz, o Pumita e o Paulo Henrique. Acho que também tá ok, né? Acho que são muitos laterais, tirando o Vitor Luiz, que é mais defensivo, Paulo Henrique e o Pumita, acho que são mais ofensivos também. Então, com uma zaga legal, um meio de campo legal, talvez dá para segurar lá atrás, enquanto eles atacam. Atacam muito bem, né? Pumita, inclusive, jogando de ponta, foi onde, para mim, ele brilhou na temporada. Então, também acho que tá ok a lateral direita. Não tá o ideal, mas tá ok. Volantes. Aí nós temos o Sforza, Jair, Hugo Moura, Cocão e Souza. Souza que ainda é em definição, né? Porque vazaram, né, algumas notícias de que ele podia jogar na zaga. Eu sou totalmente contra isso. Acho que o Souza não tá rendendo bem nem na posição dele, né? O Souza foi um grande fiasco esse ano. É um cara que se diz tanto Vasco, né? Fazer o que ele fez, aquela expulsão ridícula dele, com 5 minutos que ele tinha entrado. Então, assim, se ele não tá rendendo como volante, acho que dificilmente ele vai render como zagueiro, né? Mas eu acho que é uma posição assim que tá legal, né? Eu gosto bastante do Hugo Moura, acho que foi um cara que queimou muito minha língua ano passado. Cocão também, pelo custo-benefício, assim, o Cocão tá ótimo, era um cara também que tinha projeção até de ir pra MLS. Eu não sou muito fã do Sforza, mas é muito novo, então ainda dá pra melhorar. E o Jair tá voltando de lesão, é um cara mais consolidado e tal, talvez tecnicamente seja o melhor de todos esses, né? Então vamos ver aí, né, se o Jair consegue reaver a titularidade. Acho que o Jair precisa melhorar um pouquinho a marcação,
mas o Jair agrega bastante, assim, quando ele estava no Vasco ano passado, ali no começo no Carioca, tava legal o meio de campo. Vamos para os MCs, né, os meias centrais ali, né, aquele famoso 8. A gente tem o Tietê, o Maxime e o Paulinho Paula, né? Além do JP ali, que também é um menino que não sabe se fica né, no profissional, se fica na base, mas eu também vejo potencial no JP. O Tietê, vamos ver como é que ele vai chegar, acho que pode chegar e agregar, como eu disse antes. O Maxime, eu acho que o Rafael Paiva atrapalhou muito ele. O Maxime estava jogando muito pelas laterais do campo quando ele entrava no Vasco. Ele é meia central, né? Eu até conversei com uma menina que é vascaína, que é também influencer do Grasshopper, lá da Suíça. Perguntei para ela quando ele veio, ela viu ele lá. Falou que o Maxime é um jogador muito centralizado mesmo. Então é um cara de cadenciar jogo. Essa forma que o Rafael Paiva estava colocando ele, estava matando. Vamos ver, ele ainda é novo, tem 28 anos, acho que ele pode agregar. Pelo que eu vi dele, dos vídeos que eu vi dele lá fora, acho que ele pode agregar. Acho que a galera tá matando ele muito cedo, tá? Não queime o jogador tão cedo assim. Rafael Paiva não estava escalando ele da maneira correta. E o Paulinho Paula dispensa comentários, né? Naquela campanha retrasada, ele foi um dos melhores do elenco, né? Um jogador super consistente. Infelizmente, a gente teve o azar de tanto ele quanto o Jair se machucarem no mesmo jogo contra o Bangu. Mas acho que é um cara que, se voltar e voltar na forma, a titularidade é completamente dele. Os nossos 10, né? Ali, a mente pensante do time. A gente tem o Felipe Coutinho, que eu acho que talvez esse seja o grande ano dele. Né? Ano passado ele veio voltando de lesão, sem pré-temporada, jogando no Catar, que você joga uma vez por semana, no futebol de menos intensidade e tal. Então talvez agora, com uma pré-temporada, ele venha forte aí. Eu acredito muito ainda no futebol do Felipe Coutinho. O Payet, que o Payet ainda, eu acho o Payet uma grande incógnita pelo seguinte, eu acho que o Payet rende, mas eu acho que o Payet é muito caro pro que ele rende. Eu acho que um jogador que ganha o que o Payet ganha, salvo engano é 1,5 milhão, ele precisa mostrar algo mais. Ele precisa ser do nível, sei lá, do Garro, ele precisa ser do nível do Lucas, ele precisa ser do nível do Rafael Veiga, um cara que desequilibra o jogo. E eu ainda não vi o Payet como esse jogador de desequilibrar jogos. É um bom jogador? É. Talvez seja o elenco que esteja atrapalhando ele? Talvez. Mas eu acho que o Payet ainda precisa mostrar mais. E tem o Estrela, né, que estreou contra o São Paulo, salvo engano, naquela goleada de 4-1. É um menino talentoso, eu já acompanhava ele na base. Infelizmente ele se machucou, foi uma lesão até um pouco grave. Deve estar voltando aí aos gramados agora no Campeonato Carioca. E eu tenho bastante esperança assim, no Estrela, acho que ele está bem assessorado ali, tem o Coutinho ali também, então vai dar esse know-how para ele aí. É um menino para a gente olhar muito no futuro. Nas pontas, começando pela ponta esquerda, a gente tem Jean Menezes, Jean David, né? Que ninguém sabe se fica ou não. É um jogador que eu acho que o Vasco não vai aproveitar muito. Tem o DVD, né? Que tá machucado, deve voltar. Acho que o DVD no custo-benefício também ele não compensa tanto, mas é um cara muito raçudo. Ano passado ele fez um gol Puskás contra o Atlético Goianiense lá. Então eu acho que é um cara aí que ainda pode ajudar, tá? Eu acho que o DVD é um cara muito compromissado com o elenco, mas eu acho que precisa de mais. E tem o nosso, né, o nosso speed, né, colombiano, né, o que corre e não pensa, que é o Emerson Rodrigues. Teve os seus lampejos ano passado, é verdade, teve os seus lampejos, mas ele me lembra muito o Rony. E eu não sei se essa é uma associação muito legal de se fazer. É um cara que corre demais e pensa de menos. Então eu acho que a ponta esquerda do Vasco necessariamente precisaria de alguma coisa. Não tá ruim de tudo, principalmente quando o DVD voltar, mas precisa de mais. Pontas direita, a gente tem Ryan, né, que é um menino vindo aí ainda. Acho que o Ryan ainda não mostrou tudo que ele sabe. Acompanhei ele na base quando ele estava aqui no Audax, aqui na sede de Audax, né, aquele ano que o Vasco infelizmente foi eliminado para o Ibrachina. Acho ele um menino que precisa um pouco mais de know-how ali do profissional, até se interessar um pouco mais também. Às vezes dá uma vibe dele meio desinteressado. Mas acho que tem talento, acho que pode contribuir. Talvez esse ano, já tendo um ano mais como profissional aí, talvez ele encontre bom futebol. E a gente tem o Adson, né, que retorna de lesão. O Adson que é um jogador que eu já gostava desde a época do Corinthians. E agora ele vai retornar de lesão, vamos ver como ele vai voltar. As fotos que vazaram dele, ele tá muito forte mesmo, tá, né, ganhou uma carcaça assim absurda. E ele é um jogador mais insinuante, é esse cara mais do drible, é um ponta mais ponta mesmo. O Adson, em condições, ele é o titular e eu gosto do Adson, tá? Acho que poderia trazer mais um ponta direito, acho que seria de bom tom, mas assim, por enquanto ainda tá ok. Então agora partindo para os atacantes,
Eu vou considerar o Alex Teixeira junto com os centroavantes, porque é a definição que está aqui no Transfer Market, tá? Apesar de eu saber que ele é um segundo atacante. Então hoje a gente teria o Alex Teixeira. Acho que o Alex Teixeira não tinha nem que ter voltado, né? Acho que isso já estava bem claro. A gente tem o GB, que é um menino que eu também acompanhei nessa mesma leva do Ryan na Copinha. Eu gosto do GB, ele também teve uma lesão, tá voltando, mas eu gosto dele. Todas as vezes que ele entrou, acho que ele representou, mas acho que ainda precisa de um atacante reserva. Acho que não pode deixar essa responsabilidade ainda no GB. Acho que ele precisa maturar mais, mas é um atacante bom, até fez os seus gols ano passado. Então, assim, vamos ver como é que vai ser o ano dele. E por último, a gente tem o cara, né? Verratti aí, né? O cara que acaba com a fofoca, entendeu? Foi o grande artilheiro do Vasco no ano. Foi o cara que foi artilheiro da Copa do Brasil, mesmo o Vasco com esse time bem mais ou menos, oscilando pra caramba. O cara, assim, que fez gol salvador pra caramba. Então, assim, ele não é um gênio, né? Mas ele é o nosso herói. Basicamente é isso. Ele não é um jogador genial, mas hoje ele é o herói desse elenco. E é um cara que eu acho que merece muito um título. Acho que o Verratti merece muito um título antes de encerrar a carreira. Então agora vamos para as minhas projeções do Vasco nesse ano de 2025 nos campeonatos. Começando pelo Campeonato Carioca, né? E aí o Vasco começa com o Nova Iguaçu. É um jogo que o mando era do Nova Iguaçu, mas como o Nova Iguaçu vendeu o mando, então a maioria vai ser nossa. O Vasco vai vir com um time bem mexido, com um time bem quebrado, por conta do Vasco principal tá fazendo outras atividades. O Fábio Carille, eu confio que ele pode chegar na final com o Vasco, pelo menos chegar na final, por quê? Porque ele fez isso com o Santos ano passado. Um elenco mais fragilizado, o Santos estava com o psicológico que não estava legal por ter sido rebaixado, e assim, o Campeonato Paulista ele é muito mais difícil do que o Carioca, ele tem mais jogos, às vezes você viaja mais porque o estado de São Paulo é muito grande, e a estrutura aqui é muito maior, tanto que a premiação aqui é bizarra. Os clubes daqui, só o que eles recebem para participar é 5, 6 vezes mais do que o clube recebe quando é campeão no Rio. Então é muito difícil. Aqui o Campeonato Paulista ele é levado mais a sério do que o Carioca. Então eu acho que no mínimo o Carille consegue levar a gente para a final. No Campeonato Brasileiro, aí vai depender muito não somente de como o Vasco vai estar, mas como as outras equipes vão estar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano tem a tendência de estar um pouco mais fragilizado pelas equipes que subiram e algumas que permaneceram, que não estão se reforçando tão forte. Então, assim, eu acho que se o Carille conseguir ajeitar esse time, eu acho que esse ano o G8 a gente pega. Eu acho que esse ano a gente pode ir para a Libertadores. Eu acho que muito mais do que isso é um pouco de loucura. Mas o Vasco provavelmente deve ficar entre os 10 primeiros e eu acredito que se o Carille ajeitar esse time, a gente pode ir para a Libertadores. Na Copa do Brasil, aí eu já acho mais complicado, porque a Copa do Brasil ela é um conjunto de bom futebol e sorte, porque você tem o chaveamento, e o chaveamento dita muito da Copa do Brasil. Ano passado a gente foi bastante abençoado, porque nós viemos com um chaveamento que foi bastante acessível. Esse ano pode ser o contrário, talvez a gente, mesmo entrando mais para frente, a gente possa pegar um time mais cascudo mais cedo. Então o Vasco vai ter que jogar a bola e mais uma vez também contar com essa sorte. Mas eu acho a Copa do Brasil um campeonato que ele é acessível. Ele é acessível para você chegar na final e ele é acessível para você ganhar. Mesmo ele sendo um campeonato extremamente rentável, ele propicia que times que não estão tão bem assim consigam chegar longe. Tanto que esse ano, dos 4 semifinalistas, só o Flamengo teve um ano melhor. O Galo quase caiu, o Corinthians teve uma arrancada no final e o Vasco também foi um time que oscilou bastante. Então, assim, ele é um campeonato que te permite sonhar. Então, a gente pode sonhar realmente aí de até ganhar a Copa do Brasil, se tudo der certo nessas duas frentes. E por último, a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, para mim, é o campeonato que eu acho que o Vasco deveria focar. Até o Pedrinho falou que talvez esse seja realmente o grande foco do Vasco no ano, é a Sul-Americana. É um campeonato muito acessível, é um campeonato que dá uma renda muito boa e que permite você colocar a sua marca já no mercado sul-americano e quem sabe até mundial. Então, é um campeonato que você vai ter a primeira pedreira ali mesmo, principalmente se você passa em primeiro, já lá nas oitavas. Sendo que tem uma fase antes, depois da fase de grupos. Então, normalmente são times ali bem abaixo, né? Esse ano, por exemplo, do Brasil, que está na Sul-Americana, que eu vejo que é um time um pouco mais ali embaçado, talvez seja o Cruzeiro, que investiu forte aí, trouxe vários jogadores e tal. Então eu acho que abaixo do Cruzeiro ali, que está montando um elenco e já foi para a última final com um elenco mais reduzido, é o próprio Vasco, né? E muito dificilmente não vai ficar no Brasil, tá?
tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores basicamente viraram Copas do Brasil de luxo, né, onde você joga com times de fora. Então eu acho que o Vasco tem condições sim de ganhar a Sul-Americana, acho que dá pra gente chegar, né? Se o Cruzeiro chegou numa final, a gente também pode chegar. Então, assim, eu acho que a gente fazendo o nosso papel, esse é o campeonato do ano do Vasco, seria uma conquista inédita, né? E uma conquista grande, tanto em termos financeiros quanto em dar a vaga para a Libertadores do ano seguinte, né? E de bônus, galera, comentar um pouquinho aí sobre o Vasco, né? 2 dedinhos de prosa aí sobre o Vasco base, né? Que foi uma decepção completa. Foram 3 empates, a gente fez 2 gols, os 2 de pênalti, vale ressaltar. E tomamos 2 gols, assim, um gol de bola aérea, que parece que é uma deficiência que já vem desde a base, né? Passa pro profissional. E um gol que foi quase um Puskás, né? Do menino do Nacional. Lembrando que muitos desses meninos do Nacional, como já foi, né, mostrado lá no vídeo do Cartoloco, esses meninos trabalham, esses meninos fazem outras atividades e treinam à tarde. Não recebem quase nada, enquanto os meninos do Vasco recebem uma boa quantia de dinheiro por jogarem no time grande, né? E uma fake news que está se passando muito por aí, que o pessoal, algumas poucas pessoas que estão usando para defender os meninos da base é que esses meninos seriam sub-17. Isso é falso, tá? A maioria desses jogadores é 05, 06. São meninos que já estão em idade para jogar o profissional. Inclusive, os meninos 07, 08 foram melhores do que os mais velhos, tá? Então, assim, são meninos que recebem bem, jogam numa instituição grande, ficaram no CT muito bom, porque eles ficaram alojados aqui no Corinthians, tá? Então não tem justificativa. Não tem justificativa. Foi uma vergonha o que esses meninos fizeram. Eu espero que eles melhorem. Eu vou estar na Javari para acompanhar ou Vasco e Ceará, ou Vasco e Juventus, dependendo de quem vem de lá. Mas assim, não há justificativa. Esses meninos não são sub-17, a maioria já passou dessa idade e já deveria estar prontos para o profissional, porque a carreira de um jogador ela não começa quando ele vai pro profissional. Isso é um grande erro de pensamento. Muitos desses meninos já estão no clube desde os 10, 12 anos de idade. Se fosse em qualquer outra profissão com esse tempo de trabalho, você já é sênior, no mínimo pleno. Então, meninos que recebem bastante, que têm uma estrutura forte de um clube grande, fazer o que eles fizeram é vergonhoso, tá? E é vergonhoso não só para eles, mas também para a presidência e para toda a comissão da base. Então, eu espero realmente que isso mude, porque isso vai impactar no futuro. O JP lá do Palmeiras, o cara que é responsável por todo o sistema ali da base do Palmeiras, ele estava lá no Nicolau Lyon. É um cara que já fez quase 2 bilhões de reais com 4 jogadores. Foi o Hendrick, o Estevão, o Vitor Reis, que vai sair agora, e o quarto eu não me lembro. Só para vocês terem uma noção de como a base bem gerida tem sim influência no profissional. Então isso era uma coisa que tinha que ser visto para ontem, não é para hoje, é para ontem. Porque o último jogador de fato extra classe que o Vasco formou foi o Paulinho. Foi o Paulinho. Então isso tem que ser visto, tá? Mas é isso, rapaziada. Agradeço a todo mundo que chegou aqui, que está colando nesse projeto novo. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa seu like, deixa seu comentário, interage com a gente, né? Fala aí as suas projeções, o que você achou. Se for discordar, discorde respeitosamente nos comentários. Se inscreve no canal, vamos crescer essa comunidade aí de uma maneira saudável. E agora tem o botãozinho hypar aqui, não esquece de passar pro lado, hypar. É isso, rapaziada. Dalcin na voz, um beijo para todos vocês.